Vamos falar de arcabouço fiscal porque o relator do projeto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, se reuniu hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir as mudanças na proposta enviada pelo governo. A Luciana Verdolim tem mais detalhes, ela já antecipou aqui, porque a ideia é justamente trazer um texto que tenha chance de aprovação. Do jeito que veio do governo federal, muito provavelmente não passa. A gente já viu, inclusive, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, dizendo que não dá para ter um projeto de contas fiscais que não preveja punição ao gestor que não cumpria exatamente as metas. Luciana, nos traga detalhes, por favor. Bem-vinda novamente. Oi, Piotr, e o objetivo é evitar que o projeto seja rejeitado lá no Congresso Nacional. Por isso, essa intensa negociação. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem participado de todas as conversas, tem negociado. Cláudio Cajado já esteve 2 vezes com Alckmin essa semana aqui no Palácio do Planalto, teve encontro também com o ministro das Relações Institucionais e hoje o vice-presidente diz que está muito confiante na aprovação da matéria e que as coisas estão amadurecendo. A gente tem a declaração para acompanhar. Agora você estabelece teto e piso. Então, se crescer forte a economia, cada ação, você tem um teto. Se cair, você também tem um piso. Então, você age de maneira contracíclica, que é o correto. Eu diria que é um bom regime fiscal, novo regime fiscal. Isso vai ajudar na política monetária, traz segurança na política fiscal, ajuda indiretamente também o câmbio. Cláudio Cajado admite que o projeto ainda não está pronto, o relatório ainda não está pronto. É preciso ainda conversar com algumas lideranças. De manhã ele teve encontros, além aqui do Palácio do Planalto, teve encontro com áreas técnicas lá no Congresso Nacional e a expectativa é de que ele se reúna com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que está chegando aqui em Brasília depois de uma viagem internacional. Só depois desse encontro é que a gente deve saber se a proposta vai ser votada ou não na terça-feira da semana que vem, como é a ideia inicial, tanto do Congresso quanto do governo federal. Isso tudo vai depender de como está o projeto. Se o presidente Arthur Lira avaliar que são necessários ajustes, pode ser que o relatório fique para a semana que vem. A gente tem a declaração do deputado que admite que não está fácil fechar o texto. Vamos aguardar o momento que o presidente da Câmara, Arthur Lira, chega a Brasília. Se der tempo, a gente conclui as conversas e se eu tiver de ficar aqui em Brasília para concluir o relatório noite adentro, nós estaremos dispostos a fazer. O que o deputado já adiantou, Piotr? Que há consenso entre lideranças em vários pontos, mas há vários problemas que precisam ser solucionados também. E ele evita dar detalhes para não dificultar a negociação com aquelas bancadas que são contra alterações que serão apresentadas no texto. Uma coisa é certa, a questão em torno da não responsabilização, isso deve ser mudado no relatório final. Expectativa é de que, se tudo der certo, o relatório seja fechado até o fim da noite de hoje. Agora, se Arthur Lira achar que precisa ser alterado algum ponto, fica para a semana que vem. Com isso, a votação também acaba sendo atrasada. Agora, vamos lá, Luciana, para a gente entender uma coisa que você fez menção aí, só para trazer um detalhe. Tudo depende do que o presidente da Câmara, Arthur Lira, acha da ideia para ele saber se aquilo vai ter realmente respaldo de votação em votos na Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados. A Constituição brasileira já é praticamente parlamentarista, o tanto que se tem de menos poder para o Executivo e muito para o Legislativo, isso já está muito claro, isso vem desde 88. Cada vez diminui ainda mais o poder do presidente da República, seja ele quem for, de que partido for. Quando você tem esse tipo de declaração, demonstra claramente que a gente está sob um parlamentarismo, digamos, ali. De fato é isso, não é exatamente o oficial. E olha, interessante, né? Porque está conversando com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que quando o governador aqui em São Paulo foi extremamente austero do ponto de vista de gastos públicos, as festas no Palácio dos Bandeirantes aqui só tinha café. Café e água, não tinha nenhum docinho, para você ter uma ideia da ideia de se... Não tinha essa coisa de esbanjar gastos, se é que você me entende. Mas vamos lá. Ainda falando sobre o governo e a preocupação de tentar criar uma maioria lá,
o presidente Lula insiste num ponto que vai justamente de encontro, bate de frente com o Congresso Nacional. Ele voltou a criticar o modelo de venda da Eletrobras, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Muitos desses parlamentares remanescentes da gestão passada. O que o Lula disse, hein, Luciana? Olha, Piotr, ele deu sinais de que ainda vai insistir, a briga vai ser longa. Já tem uma reclamação até lá no Supremo Tribunal Federal questionando essa venda. Hoje Lula disse que na verdade, uma sacanagem que foi feita com o governo, nas palavras do presidente da República, o fato de, apesar de ter 43% das ações, ter direito apenas a um voto no Conselho. Lula está reclamando também, Piotr, que se o governo quiser comprar ações da Eletrobras, vai ter que pagar 3 vezes o preço que é pago pelo mercado, exatamente para evitar, né? Já é uma estratégia colocada na privatização para evitar a reestatização. A gente tem a declaração do presidente da República, que hoje está lá em Salvador. O conselheiro, o governo não pode indicar nenhum conselheiro, porque o conselho é indicado numa chapa. Como o governo não participa da direção, o governo não pode participar. E eles querem que a gente fique quieto. Nós não vamos ficar quietos. Nós vamos brigar muito por isso. Nós não vamos vender mais nada da Petrobras. O Correio não será vendido. Vale lembrar, Piotr, que no Senado foram 42 votos a favor da venda e 37 contra. Na Câmara, dos 513 deputados, 258 votaram a favor da privatização da Eletrobras. E no Tribunal de Contas da União, que também teve que dar sinal verde para esse processo de venda das ações, 7 ministros votaram favoravelmente. Apenas um ministro votou contra. Muito obrigado, Luciana. Vamos lá. Agora, maioria é maioria. Não foi isso que o TSE decidiu na eleição passada, embora tenha sido por uma diferença muito pequena. O presidente não está no poder porque teve mais votos, segundo exatamente toda a contagem oficial do TSE. Então não adianta reclamar de, foram só, a votação foi apertada ou não no Senado em relação, não no TCU, né? No Senado em relação à privatização da Eletrobras. Mas vamos lá, o presidente fala que abre aspas, eu vou colocar em aspas, porque a declaração dele que é sacanagem, abre aspas, fecha aspas, o que foi feito com a Eletrobras. 2 perguntas. Você pode responder para si mesmo, tá? Que está nos acompanhando. Quebrar estatais por má gestão pública é o quê? Em relação ao cidadão brasileiro que é exatamente o dono delas. Arrebentar empresas públicas enchendo de casos de corrupção é o quê? Quando você faz isso com o cidadão brasileiro que é o dono delas. Esse é o ponto. Até porque a Eletrobras está numa situação muito melhor do que estava recentemente. Como, por exemplo, foi o sistema de telefonia. Quando eu era criança, meu pai entrou num negócio chamado plano de expansão para ter um telefone. Você se lembra disso, né? Plano de expansão. Levava 3, 4 anos. Hoje, para comprar telefone, você leva quantos minutos? E você sai com o telefone falando, com a linha funcionando. 4 horas e 16 minutos.